Boa noite, meus irmãos. Vamos começar a nossa live de aniversário dos 96 anos da Primeira Igreja Batista de Vargem Alta. Estamos esperando nossos irmãos chegarem. Já tem uma galera chegando aí, ó. Galera da Top Mentes, Toniel, Rebeca, Júlia. Esperar o pessoal chegando aí. Vai ser bênção. Aproveita aí esses minutinhos aí, vai compartilhando, vai chamando o pessoal, que vai ser bênção demais. Daqui a pouquinho nós vamos estar chamando aqui o Manu, Pastor Manu, bênção de Deus nas nossas vidas. Daqui a pouco vai estar trazendo para a gente algo de Deus. Tenho certeza que vai ser maravilhoso. Então vamos lá, chama os irmãos, convida o pessoal, aproveita aí. Verônica, Júlia, Josi. Vamos lá, vou chamar o Pastor Manu aqui para a gente começar. 96 anos da PIB Vargem Alta. Vai ser bênção demais. Graças a Deus, chegando o pessoal aí. Vamos lá, esperando o Pastor Manu mandar a solicitação pra gente aí. Deixa eu ver se eu consigo fazer o convite aqui. Esperando o pastorzão Manu mandar pra gente aí, solicitação, e a gente já vai entrar com ele. Vai ser bênção demais. O pastorzão Renato já tá na área. Bênção, hoje vai ser bênção demais. Tenho certeza que o Senhor já preparou algo para os nossos corações nessa noite. Só aguardando aqui. O pastorzão Manu já está na área aí. Acabou de entrar. Os outros irmãos estão chegando também. Só aguardando a solicitação aqui para a gente começar aí nosso bate-papo hoje com o pastor Manu e ouvir aquilo que ele tem de Deus para os nossos corações. Olha como que é legal a live de 96 anos. Estou aqui e eu estou aí curtindo também, comentando. Amém? Deixa eu fazer o convite aqui. Pastor Manu. Foi, vamos ver se chega lá. Maravilha! Boa noite. Boa noite, meu querido. Como é que tá, pastorzão? Tudo jóia? Firme e forte? Tudo beleza. O que sobrou tá aqui. Graças a Deus. Pastorzão, sabe que daqui a pouquinho, né, às 21 horas, você tem a live aí, a hora nona, e quer recomendar para o pessoal, né, que está aqui com a gente, ó, já sai daqui, vai lá no Instagram, da Igreja Batista Guaranhuns, e participa lá com o pastor Manu, né, tem sido bênção, convidados muito abençoadores, né, um bate-papo muito enriquecedor. Então a gente sabe que o pastor Manu vai ter que sair um pouquinho antes aí para poder conectar. Então a gente não quer perder absolutamente nada, pastorzão. A gente quer hoje absorver aí, beber dessa fonte. E antes de mais nada, quero dizer que é um prazer aqui com a gente, nessa live de 96 anos, igreja, a Batista aqui em Vargem Alta, vivo em Vargem Alta desde 1924, né, anunciando a palavra do reino, anunciando o evangelho de 3 de agosto de 1924. E é um privilégio muito grande. Quero aqui transmitir um abração para o amigo, né, de toda a igreja, Primeira Igreja Batista de Vargem Alta, em nome do pastor Renato, que é o nosso pastor titular, né, Fernando, esse abraço
para o nosso coração, né? Sabe disso. Veio aqui, a igreja se apaixonou. Os irmãos já te conheciam antes de vir aqui, né? Aí, quando teve, foi bênção demais. E hoje a gente queria conversar um pouquinho, mano, com você sobre um tema que é muito importante. Nós estamos fazendo essas lives especiais e o nosso foco é falar um pouquinho sobre a realidade da igreja. Ontem nós tivemos com o Christian, né? Em nome de toda a banda Primeiro Passo, e ele falou sobre a importância da adoração na igreja. Foi assim, algo de Deus, muito. Hoje você falando com a gente sobre a adoração. Eu tenho certeza que nós seremos muito abençoados. Eu sei que é sua tese, né? De mestrado, você está fazendo uma especialização nessa área, não é isso? Bênção. Sei que você é sobre a lecto contínuo, não é isso? Lecto contínuo? Mestrado é dissertação, né? Doutorado é uma tese. E estou já pesquisando, porque eu estou fazendo parte da turma também de pós-doutorado. Na faculdade me convidou lá. Então a gente está... a tese do doutorado é a pregação expositiva em lectio contínua como a melhor metodologia de pregação para a saúde espiritual da igreja. Que top, pastor. E a gente queria ouvir um pouquinho de você, né? Acredito que a igreja já te conhece bem, né? A gente te acompanha já conhece um pouquinho, mas falasse um pouquinho também da sua história, um pouquinho de você e desse engajamento, né? Da importância da pregação na igreja, a importância da mensagem. Os dias tão conflituosos, né? A palavra às vezes tem sido relegada a segundo plano, já não é algo que atrai mais e as pessoas já estão perdendo a essência, né? Pela suficiência das escrituras, a importância da pregação autenticamente bíblica. E nós queríamos ouvir de você um pouquinho sobre isso. A sua mensagem é uma bênção, né? Ficou gravado no nosso coração. Até hoje, os irmãos aqui da igreja falam da Evódia, falam de Sintique, né? E gravado no coração. E a gente queria te dar a oportunidade, pastor. Aproveitar o tempo aí, pode ficar à vontade. Pois é, Tiago, eu que agradeço, cara, pela oportunidade. É um privilégio estar com vocês. 96 anos dessa igreja aí, muito importante, e para mim é uma bênção participar. Um abraço aí para o pastor Renato, para todos vocês, para toda a igreja. Cidade de Vargem Alta é muito abençoada com essa igreja e com a presença de vocês aí como pastores, fazendo um trabalho excelente. Eu fico muito feliz, muito alegre, e esse contato é muito saudável e muito importante para mim também, ter vocês como amigos, como parceiros, e é um grande privilégio, uma grande honra para mim. Muito, muito feliz mesmo de poder participar disso, contribuir de alguma forma, né? Bom, falar sobre mim, a minha história, precisava de umas 200 lives, mas vou tentar resumir. Bom, eu nasci em Porciúncula, interiorzinho do Rio, divisa com Minas, perto de Tombos. Na verdade, a gente morava em Tombos, mas no meu nascimento, eu nasci no dia do aniversário de Tombos, dia 21 de maio. Então, estava tendo uma grande festa na cidade, o médico estava lá na festa e não pôde fazer o parto, então minha mãe correu para Porciúncula, por isso eu nasci lá. Depois, morei em Tombos, morei em Itaperuna, voltei para Tombos. Minha mãe mudava muito, todo ano ela mudava, teve ano de mudar 2, 3 vezes. E nessas mudanças aí, a gente andou para muitos lugares. Depois eu fui morar com meu pai em São Paulo, no interior de São Paulo, numa cidade chamada Dois Córregos, perto de Bauru. E aí fiquei lá um tempo, depois voltei a morar com a minha mãe, ela já estava em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. E aí passei ali boa parte da minha adolescência e juventude ali em Volta Redonda. Foi onde eu converti, na Igreja Batista Central de Volta Redonda. Fui batizado pelo pastor Nilson de Márzio. E ali começou a minha caminhada, o meu aprendizado.
A minha relação com a igreja e com o evangelho era zero, eu nunca tinha feito nada, nada com igreja nenhuma, não fiz primeira comunhão, essas coisas, nada, nada. Então, com 16 anos, começou. Fui batizado 2 dias depois que eu fiz 17 anos, e no final do ano eu fui para São Paulo. Fui tentar a vida no skate e me tornei skatista profissional, com patrocínios, vivi do skate por 4 anos, e depois de algumas lesões, eu não conseguia mais andar em nível de profissionalismo, e aí acabei procurando outros caminhos. E nessa eu vim para Guarapari. Um tio tinha 3 empresas, uma construtora, uma imobiliária e um posto de gasolina. Então vim para trabalhar com ele, estudei e trabalhei 10 anos gerenciando essas empresas e ajudando ele. E depois fui para o seminário, congregava nessa época na Igreja Batista em Meaípe. Mas quando fui para o seminário, fui ser seminarista de uma igreja em Anchieta, onde nós nos conhecemos, né? Igreja Batista Missionária em Anchieta. E aí eu fiz o seminário em Vitória e depois voltei a congregar em Meaípe e assumi uma congregação em Condados. Lá em Anchieta eu trabalhei com juventude e voltando para Meaípe eu fui trabalhar na congregação. E aí fiquei lá 2 anos e meio, onde fui consagrado, fui ordenado ali pela Igreja Batista em Meaípe, pastor Samuel, e depois fui para a PIB de Guarapari, passei 1 ano lá com Doronésio, ajudando ele no púlpito, pregando quando ele precisava, e depois vim para Guaranhuns, tem 5 anos que eu estou aqui. Então, basicamente, resumidamente, essa é a minha história. Amém. Trajetória bacana, né, pastor? Eu tive a oportunidade de vê-la contando, né? Os detalhes, a gente sabe que a live aqui às vezes é tão pequenininho, tão rápido, né? Não dá para contar os detalhes. Mas a gente vê como que Deus é bom, né? O que Deus fez, como que Deus operou nessa vez de uma forma extraordinária. Eu lembro, quando te conheci lá, né? Em Anchieta, e eu lembro também no posto, quando você trabalhou lá. Parei um dia para abastecer, eu olhei para dentro do escritório lá, falei, meu irmão estava na igreja de Anchieta, né? Não tinha nem contato ainda, fui lá te cumprimentar, não sei se você lembra. Falei, aí eu lembrei de você. Mas é isso aí, Lembro que pastor. eu estava indo com os pastores numa convenção em Vitória, um negócio assim. Legal. Eu acho bacana essa sua trajetória, né? Que a gente vê o seu crescimento. Eu lembro, né, da época lá de Anchieta, quando te conheci ainda seminarista. E hoje aí Deus, né, tem te abençoado, tem crescido e tem te levantado, né, no nosso estado e fora dele para abençoar as nossas vidas. E uma área que eu sei, né, como pastor, sei que a gente tem que trabalhar com diversas frentes de batalha, né? Estou acompanhando aí na obra, é skatista que desce a rampa da igreja, não é isso? É o cara que está ajudando a tecnologia, é o cara que está virando teatro de massa, né? Eu sei que no meio disso rola um aconselhamento, né? Eu sei que tem um bate-papo, tem uma oração, e às vezes a gente tem até uma certa pegada de bombeiro também, né, pastor? Porque a gente tem que pagar um monte de incêndio, né? Os irmãos riscam um monte de fogo aí, a gente tem que ir lá apagar. Mas a gente tem visto que é algo que Deus tem te usado de uma forma assim excepcional é na palavra, né? Na pregação, para abençoar. Sei que você trabalha em diversas áreas, inclusive, né, nosso presidente na Ordem de Pastores aqui na seção do Espírito Santo. E a gente tem se alegrado muito. As suas palavras têm nos edificado, as reflexões, né? Tem mexido com a gente, tem sido uma bênção, mano. E a gente queria ouvir de você um pouquinho sobre essa área, a importância disso na igreja. Qual o recado que você deixa para nós, para a nossa geração? Nós estamos aí, estou estudando um livro sobre Martin Lloyd Jones, Pregação e Pregadores, da editora Fiel, e eu acho muito interessante porque já na época dele ele denunciava, né, essa ausência de importância com a pregação da igreja. Ele, inclusive, já que o tempo dele, né, da mocidade, a pregação realmente surtiria como é importante. A gente queria ouvir de você um pouquinho, né?
Qual a sua visão para a pregação na igreja hoje? E como que a gente pode avançar um pouco mais, resgatar, né, com mais excelência nos nossos púlpitos a pregação autenticamente bíblica? Então, cara, a pregação é importantíssima e ela tem dois aspectos, né? Tem a pregação no aspecto da evangelização, aquilo que é um chamado de todo cristão, pregar a palavra através da vida, do testemunho, né, dos relacionamentos. Esse é um chamado para todos, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, todos os cristãos têm essa responsabilidade, têm esse chamado, ide e pregai, né, batizando-os e ensinando-os a guardar. Então, o primeiro viés e a primeira natureza da pregação é para o uso da evangelização, é uma natureza evangelística. Essa ideia de que pregar é a maneira que a gente vai alcançar as pessoas para Cristo e também torná-los discípulos de Cristo, isso é para todo mundo. Jesus falou isso de forma geral, generalizada. Agora, o segundo aspecto da pregação já é um chamado mais específico, que tem a ver com um dom de Efésios 4:11, onde Paulo diz que Jesus deu à igreja, para a edificação da mesma, alguns dons. Então tem ali, no capítulo 4, versículo 11, ele mesmo deu uns para apóstolos, uns para profetas, uns para evangelistas, uns para pastores e mestres. Tem gente que faz diferenciação entre pastor e mestre, mas o texto não sugere essa diferenciação. Pastor e mestre são duas características do mesmo dom. Então, é muito simples de perceber isso. Basta você olhar o texto com atenção e você vai ver. E ele mesmo deu uns para apóstolos, uns para profetas, uns para evangelistas, uns para pastores e mestres. No original ali é poimenas kai didáskalos. Então o kai, que é o e, é conjunção aditiva, ou seja, é uma coisa mais a outra. Se fossem duas coisas diferentes, o texto diria uns para pastores, uns para mestres. Mas o texto não diferencia uns para pastores e uns para mestres. É uns para pastores e mestres. Então, a minha compreensão, e eu estou baseado na argumentação de muitos estudiosos, eruditos da Bíblia, do grego, do original, do contexto, e até hoje não encontrei nenhum estudioso que contrarie essa visão. Todos vão nessa mesma direção. Que o pastoreio, que é o cuidado, e a maestria, que é o ensino, são coisas que andam juntas na igreja. Então, a pregação, nesse segundo aspecto, ela entra como uma ferramenta para desenvolver esse ministério. Então, assim, o apóstolo é aquele que desbrava, é o que vai. No original, no grego, apóstolo significa aquele que é enviado. Então, Deus envia homens e mulheres para desbravar, para começar o trabalho que futuramente será uma igreja, uma comunidade local de cristãos. Então alguém desbrava, aí vem o profeta que denuncia o pecado. O profeta, ele é aquele que mostra o erro, que joga luz na depravação, no pecado, na humanidade das pessoas, e isso traz como consequência o reconhecimento de seus erros. O profeta é aquele que denuncia, que aponta o pecado. Arrependei-vos, assim diz o Senhor, e tome pancada. E aí o povo toma a pancada, se reconhece como pecador, como alguém que está errado diante de Deus, e aí na sequência vem o evangelista, que é o cara que puxa para dentro, é o pescador, é o cara que fala, olha, você está errado, você merece a morte e a condenação.
Você está rebelde contra Deus e está condenado por isso. Mas há uma solução, há uma saída, há uma boa notícia para você. O euangelista era o carteiro no mundo antigo. Evangelion é o serviço de entrega de mensagens do Império Romano. Por isso que Jesus usa essa palavra para fazer uma ilustração do que seria o reino. Jesus faz um jogo de palavras, o que ele quer dizer é o seguinte: o império tem o seu sistema de entregar as notícias, é o Evangelion. Então, nós levaremos as notícias, mas não do império, mas do reino de Deus. Então, assim como o evangelista é o cara que leva a notícia do imperador, nós seremos os evangelistas, que levam as notícias do reino de Deus. Essa boa notícia, né? Tem essa ideia de que evangelho é boas novas, mas não é sempre boas. As notícias, às vezes, eram ruins, porque elas eram principalmente de guerra. Então, às vezes, vinha o mensageiro trazer uma mensagem de que um membro daquela família morreu na guerra, por exemplo. Então, era o evangelista que dava essa notícia. Nem sempre é uma boa notícia. Mas o que Jesus está querendo dizer é que o império, às vezes, tem notícias ruins, mas que no reino de Deus há uma notícia ruim. Somos pecadores e isso nos traz a condenação. Porém, há uma série de notícias boas que, se nós crermos e colocarmos em prática, certamente vai abençoar a nossa vida. Então, essa dinâmica que Paulo coloca ali para os Efésios, na minha perspectiva, é a dinâmica de plantação da Igreja de Jesus ao longo desses 2000 anos. Os apóstolos foram os primeiros enviados, mas a partir deles, muitos outros foram enviados. A gente chama, na nossa eclesiologia, de missionários. Mas essa terminologia não existe na Bíblia em termos de dom, em termos de função no corpo de Cristo. O que existe lá é apóstolo. Então, assim, não é uma questão de hierarquia, como alguns entendem também. O apóstolo é o cara mais top, depois vem o bispo, aí depois vem o pastor, depois vem o profeta, o evangelista, o pastor e mestre, que tadinho. São os últimos da fila. Não é hierarquia, não tem nada a ver com mais ou menos importante. Tem a ver com o processo e a dinâmica de plantar uma igreja. Quem é mais importante? O cara que desbrava, o cara que denuncia o pecado, o cara que chama as pessoas para dentro, ou o cara que cuida e ensina quem veio para dentro? Ninguém é mais importante nesse processo. Cada um tem a sua função e cumpre o seu papel para que a igreja seja plantada, edificada e abençoada até que Cristo volte. Então, para mim, o segundo aspecto da pregação é esse. É quando Deus chama e capacita homens e mulheres para exercer essa função no corpo, que é cuidar e ensinar. A poimênica e a didascalia. No grego, a ideia de você cuidar e ensinar vindo juntas, onde você, enquanto cuida, você ensina. E enquanto você ensina, você cuida, porque não há como diferenciar essas duas características. Um professor, ele também é um cuidador. Enquanto o aluno está com ele na sala, qualquer que seja o ambiente de aprendizado, o professor é uma espécie de tutor do aluno. Inclusive, a palavra pedagogia vem dos paidagogos, que é uma palavra que até tem na Bíblia, que eram os escravos responsáveis pelo cuidado e pelo ensino dos filhos dos mais ricos. Eles tinham escravos que eram estudados, porque nem todo escravo usava corrente e tomava chibatada. Quando a gente fala de escravidão, a nossa mente tem a tendência de pensar na escravidão afro-brasileira. Trouxemos africanos para o Brasil e comercializamos para trabalhar nos engenhos. Esse é o modelo de escravidão que nós temos. Mas o modelo de escravidão bíblica, o modelo de escravidão da época do Egito, dos grandes impérios antigos, não é esse modelo de escravidão afro-brasileiro, eram outros modelos. Então existia um escravo, um servo, que era um funcionário da determinada família, que era contratado com esse fim específico, ensinar as crianças a ler
escrever, fazer conta e compreender o universo à sua volta com o conhecimento que eles tinham. A esses dava-se o nome de paidagogos, onde peda, ali, a raiz é de criança, peda, por isso o pediatra é o médico de criança, e o gogo vem da ideia de gnose, de conhecer, de aprender. Então, o pedagogo é o cara que ensina a criança. Então, por exemplo, a sinagoga. Por que ela chama sinagoga? Porque sin, em grego, é junto, né? No mesmo tempo, sincronia, no mesmo tempo, sintonia, no mesmo tom. Então, sinagoga é aprendendo juntos, chegando ao conhecimento juntos. Então, o pedagogo é esse cara que vai ensinar as crianças, mas ele também é um cuidador dessa criança. E o ensino também é uma maneira de cuidar. Quando você ensina uma pessoa, você está cuidando dela. Porque quanto mais acesso ela tem ao conhecimento, menos ela é injustiçada, menos ela é passada para trás, menos ela é diminuída, porque o conhecimento enobrece as pessoas. Então, ele é também uma maneira de cuidado. Então, esse aspecto da pregação que envolve o pastoreio e o ensino é o que a gente usa hoje na igreja como metodologia. Nós fazemos no púlpito, nós estabelecemos os nossos métodos, desenvolvemos técnicas e metodologias para pregar, para ensinar a igreja de maneira que eles possam aprender as escrituras e isso cause um empoderamento, o enobrecimento do crente vem a partir do seu conhecimento das Escrituras. Saber quem ele é, saber qual o propósito de sua vida, qual é o sentido, para que ele nasceu, por que ele está aqui, qual é o papel dele no corpo de Cristo. Tudo isso é feito mediante o ensino e o pastoreio. Então é esse aspecto da pregação que eu gosto, que eu estudo, que eu desenvolvo, a minha pesquisa acadêmica, mas também é a minha paixão teológica, estudar, aprender e praticar, né, e tentar chegar próximo do que é ideal para ensinar a igreja através da pregação. É isso, basicamente. Para começo de conversa, é isso. Amém. Pensa demais, pastor. E dentro desse aspecto, né, da pregação, a gente percebe, nesses dias fiz até um cursinho aproveitando a quarentena, né? O trabalho aumentou, mas as oportunidades também. Uma delas foi de aprender, né? Muitas faculdades aí liberaram alguns cursos para a gente aí, e foi muito bom. Decidimos um curso de homilética com a Fabapar, gostei muito da abordagem do professor, muito interessante, e uma das coisas que ele realçou foi essa questão, né? A questão da pregação, a questão do sermão em si, que são diferentes. A pregação pode ser variada, né? É o dia a dia, é o testemunho, é o contar, e a questão do sermão, que ela é o púlpito. E a gente tem percebido, né, pastor, que hoje em dia nós temos tido uma dificuldade muito grande com relação aos sermões. Acho que, não sei se é pragmatismo, coisas têm entrado hoje na igreja e tem deturpado, né, essa realidade. O relativismo também tem feito parte. Às vezes a gente tem visto hoje, sem crítica, eu acho que tudo tem o seu espaço, tudo tem o seu momento, né? Mas tem visto hoje mais simplesmente palavra de ajuda, autoajuda para as pessoas. E eu acho que, como eu disse aqui, eu sou bem eclético, acho que tudo tem o seu espaço, tudo tem o seu lugar, mas a gente percebe que o apreço pelas escrituras, a crença na suficiência das escrituras, né? A gente tem sido pela teologia liberal hoje, né? Que traz aí a Bíblia como tem a palavra de Deus, não é? E a gente encara, acho que a pregação hoje, a pregação bíblica que prega a Bíblia como suficiente, quais são os desafios que nós temos diante desse tempo que nós estamos vivendo, na sua leitura? Ô, Tiago, são vários desafios e a gente poderia apontar aqui várias direções desse desafio. Mas, para mim, particularmente falando,
o maior desafio é manter-se fiel às Escrituras e à pregação genuinamente bíblica, num tempo onde as pessoas estão querendo cada vez menos conteúdo. O smartphone, sabe, a cultura tem mudado em todos os sentidos. Então, quanto menos a pessoa pensar, quanto menos ela precisar botar o cérebro para funcionar, mais prazeroso é. É uma cultura, parte do tempo em que vivemos, junto com o relativismo, junto com várias outras características, vem também o hedonismo. O hedonismo é a busca pelo prazer e a fuga do que é sofrido, sofrível ou que causa desgaste. Então, assim, é comum você encontrar hoje, por exemplo, pessoas que dizem, eu saí daquela igreja porque eu não me sentia bem lá. Eu estou em determinada igreja porque nessa eu me sinto bem. Até um tempo atrás, essa frase não habitava nos lábios de cristãos. Não existia esse paradigma de que a gente deve estar numa igreja porque se sente bem. Não, a gente deve estar numa igreja porque a gente vai servir. Então, eu me lembro quando eu mudei para São Paulo, meu pastor, olha, você procure a Igreja Batista mais perto da sua casa e peça a sua carta para lá. Mas, pastor, mas e se eu não gostar da igreja, e se não for legal? Meu filho, igreja não é para gostar, igreja é para servir. E quanto mais perto de casa, melhor, porque você pode se envolver mais. Então, não tem essa de gostar. Igreja não é para gostar, igreja não é restaurante, igreja não é loja, igreja não é comércio, onde você vai porque você gosta. Igreja é um lugar de serviço, você vai para servir, para se matar, para se sacrificar. Esse é o evangelho. Então, esse tipo de compreensão não faz parte da compreensão das novas gerações. Elas não pensam com essa categoria e dificilmente vão passar a pensar. Então, o grande desafio para nós é manter-se genuíno a esse tipo de pregação, uma vez que esse tipo de pregação, que chama para a renúncia, que chama para o perdão, para o sacrifício, que chama para o sofrimento do evangelho, sofrer por amor a Cristo, é o maior prazer que podemos ter. Esse tipo de pregação, ele não atrai, ele não dá ibope, entendeu? Agora, se você cria um ambiente, uma musiquinha com uma melodia, sabe, em tons menores, né? Para o pessoal da música é mais fácil entender. Você tem os acordes maiores e menores das notas, né? Dependendo da maneira que você monta o acorde, ele é um acorde maior ou menor. Os acordes menores, eles têm uma sensação melancólica. Quando você agrupa 2 ou 3 acordes menores, você cria uma melodia que puxa para o melancolismo, para a reflexão, para a introspecção. Então você tem aqueles chamados fundos musicais, né? O pessoal faz aqueles... E aí vem aquela vozinha, sabe, que a vida é difícil e que Deus conhece a nossa dor, Ele enxuga a nossa lágrima. Pode ver, se você fizer uma pregação assim, ó, nós vamos renunciar e vamos entregar aquilo que precisamos entregar para Deus, nós vamos nos sacrificar, nós vamos pagar o preço, nós vamos... O povo arregala o olho e fica tudo assim, ó. Você não vê um amém. Agora, se você falar, ele vai te tirar dessa depressão, ele está vendo a sua luta e a sua dor, ele vai mudar a sua história. Aí o povo voa até no teto dando glória. O que isso denuncia? Denuncia que o povo está em busca de uma pregação que satisfaça o seu ego, que massageie, sabe, o seu sofrimento, porque... as novas gerações, e tem uma turma que não é dessa geração, mas que está embarcando nessa ideia, tem sofrimentos de estimação, sabe? Esse aqui é o meu bullying. Olha só, pastor, o meu bullying, eu sofro bullying e o bullying me faz sofrer. Então, olha só, pastor, esse aqui é o meu bullying de estimação. Eu carrego isso aqui pro resto da vida. Quando a mensagem do evangelho, na verdade, manda você cravar o bullying na cruz e esquecer dele, porque não é ele que te define. O que te define é o que Deus fez, é o que Deus faz, é o que Deus diz. Não é o meu sofrimento que me define, é o que eu faço com esse sofrimento.
Deu para entender? Então, assim, eu poderia criar o meu sofrimento de estimação. Ai, porque eu não tive pai. Ai, porque minha mãe que está assistindo a live aí, minha mãe trabalhava muito, ela saía de manhã cedinho, voltava de noite, de madrugada, trabalhava demais, não tinha muito tempo para mim. Eu não tive pai, também não tive mãe, minha mãe trabalhava muito e meu pai me abandonou quando eu era um bebê. Ah, vida, ó céus, eu tinha motivo para chorar o resto da vida. Quando, na verdade, eu descobri, pela primeira vez que eu fui na igreja, e eu ouvi uma pregação genuína do Evangelho, eu descobri que eu não precisava sofrer por isso, porque Deus é o Pai que eu preciso. Deus é o meu Pai, porque acima do meu Pai terreno está o meu Pai celestial, que quem de fato me criou é o meu Pai que está nos céus. Então, o que me define não é a minha genética, o que me define é a minha espiritualidade, porque a minha carne veio do cara que me abandonou, mas o meu espírito veio de Deus e ele jamais me abandonará. Então, o primeiro sermão que eu ouvi na minha vida, baseado na parábola do filho pródigo, que é o evangelho propriamente dito, é esse: volta para casa, o pai te espera de braços abertos. O título da mensagem era esse: Deus é o pai que você precisa. Então, sabe, e essa verdade entrou no meu coração. E eu vivo a partir dessa verdade. E depois desta eu fui crendo em outras verdades. E essas verdades é que me definem, que me motivam e que me levam hoje a viver do Evangelho, para o Evangelho, através do Evangelho, sustentado pelo Evangelho. E isso tudo para mim é muito precioso. Eu não preciso ficar me definindo pelo que me fizeram, sabe? E a turma hoje em dia tá nessa vibe, entendeu? Então, se você tem uma pregação melancólica, sabe, você vai dar conta, oh, aleluia, só você entrar no YouTube, colocar pregação evangélica e clicar lá na configuração para vir as mais vistas primeiro, as que têm mais views, e você vai ver se as mais vistas têm relação com a Bíblia ou se tem relação com essa coisa da depressão, do sofrimento, do mimimi, do papapá. É isso que a galera quer, cara. Então, qual é o nosso maior desafio? Falando na minha perspectiva, é eu olhar para um povo sedento por esse tipo de palavra autoajuda, que massageia o ego e que dá um ânimo, uma motivação para mais uma semana. Entendeu? O povo quer isso. Eu sei que se eu preparar uma mensagem, eu faço uns slides bonitinhos, usando imagens de atletas, de natureza, de não sei o quê, e falando: você pode, você consegue, Deus te abençoa, amanhã é segunda-feira, e você é vencedor, e vai! A igreja lota, e o povo traz, e bota dinheiro, e o negócio fica lindo, maravilhoso. Mas lá dentro da minha alma, fica pulsando a verdade de que não é essa a mensagem do Evangelho. Entendeu, Tiago? Eu não estou dizendo que essa mensagem está errada. Ela é boa e em alguns momentos ela é até necessária. Mas ela não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é o seguinte: o cara que era o dono de tudo, ele se esvaziou da sua glória e veio para pegar tudo emprestado. Entendeu? O berço que ele usou não era dele, era a manjedoura emprestada. O jumento que ele usou para entrar em Jerusalém não era dele, era emprestado. A cruz que ele morreu não era dele, era emprestado. O barco que ele andou não era dele. O pão que ele multiplicou não era dele. O peixe que ele comeu não era dele. A casa, nem o pai era dele, porque José era padrasto. Então, cara, ele foi enterrado num túmulo que não era dele. Ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Ok? E esse é o nosso mestre, esse é o nosso exemplo, esse é o nosso modelo. Então, o meu maior desafio é me manter fiel a esta pregação, de que nós não estamos aqui para ficar rico, nós não estamos aqui para não ter sofrimento, nós não estamos aqui para se dar bem e ter lucro em todas as ocasiões. Não, nós estamos aqui para viver para a glória de Deus e para sermos canais da mensagem de Deus e da bênção de Deus, porque Ele quer salvar todas as famílias da terra. Então, quando eu compreendo isso e entendo que esse é o sentido e é o que dá sentido à minha vida, as outras coisas passam a não ter importância. É por isso que Paulo estava preso em Roma e ele escreveu para a igreja de Filipos: alegrem-se, sejam alegres. Outra vez digo, alegrai-vos sempre no Senhor, regozijai-vos. Então, o capítulo 4 começa com essa chamada para a alegria e
termina falando do sofrimento. Ali no verso 11, olha, eu posso passar fome, eu posso ficar preso, eu posso ficar pelado, eu posso não ter roupa, eu posso todas as coisas, no 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí o povo pega essa frase e distorce e transforma na mensagem que o povo quer ouvir. Tudo você pode conquistar, porque Cristo te fortalece. Mentira! Não é isso que Paulo está dizendo para Filipos. O que Paulo está dizendo é, eu estou preso, apanhando, passando fome e comendo pão, entendeu? Que o diabo amassou, mas não tem problema. Por quê? Porque o verdadeiro pão que desce do céu é o que alimenta a minha alma, é o que dá sentido à minha vida, e eu estou disposto a morrer por isso. E morrer por isso será o meu maior lucro nessa vida. Eu fui fariseu, eu fui judeu, eu conheço a lei, eu sou fazedor de tendas, eu sou de Tarso, eu tenho cidadania romana, eu sou um cara de família, eu estudei na melhor faculdade, eu fui aluno do melhor rabino, eu sempre tive tudo de melhor. E eu considerei tudo isso como esterco, considerei tudo isso como prejuízo, a fim de ficar com a única coisa que me importa, que é obedecer a Jesus e fazer a obra que ele colocou diante de mim. Esse é o evangelho, cara. Esse é o evangelho, essa é a mensagem que fez de Saulo o maior apóstolo, o maior plantador de igreja, o maior escritor da Bíblia, o cara que escreveu metade do Novo Testamento e que influencia e que baseia a nossa doutrina eclesiástica até hoje. Então, essa é a mensagem que a gente precisa pregar e esse é o grande desafio. Saber subir no púlpito, sabendo que o povo quer ouvir o mimimi, mas nós temos a obrigação de dar o evangelho. Entendeu? O povo quer o biscoito recheado, cara. O povo quer o chocolate, porque o povo sempre quer o mais fácil, o mais gostoso. É igual criança, cara. Se você oferecer um biscoito recheado e um pratão de arroz com feijão, ele vai preferir o quê? O biscoito, meu querido. Então, o nosso desafio é esse, é saber que o povo quer o biscoito, mas a gente tem que dar o pão, sem manteiga, sem massagem. Não tem conversa fiada. O evangelho é esse, o papo é reto. Se quer, tamo junto. Se não quer, Deus te abençoe. E você vai colher o que você plantar e você vai ter o resultado das decisões que você toma. Aí a decisão é de cada um. A diferença é o seguinte, o biscoito recheado, na hora, ele é mais prazeroso do que o pão, mas o pão alimenta mais, né? Então, assim, você dá o arroz com feijão, ele alimenta, ele sustenta. E você dá o chips, às vezes a criança quer trocar o prato de comida pelos chips. Os chips dão uma sensação de saciedade. Ah, eu tô cheio. Daqui a meia hora, o estômago está vazio, porque aquilo é papelão, não alimenta, e depois de um tempo vai vir, né, as questões de enfermidade por causa da má alimentação. Então, quer dizer, se a gente deixar por nossa conta, a gente só quer o que é mais gostoso, o que é mais rápido, né? Nós somos a geração do fast food, do chocolate, é a geração Nutella, olha o apelido desse tempo. Nutella, é o que é mais gostoso, meu amigo, é o que é menos sofrido, mas o evangelho não é Nutella. O evangelho é raiz, o evangelho é arroz com feijão, o evangelho é o pão, entendeu? Não tem outro papo não, é isso aí mesmo. Então esse é o nosso grande desafio. A minha leitura, esse para mim, pelo menos, é o maior desafio. É pregar a mensagem genuína do evangelho, sabendo que o povo não está gostando, entendeu? Está me olhando de cara torta, não está gostando, porque falar a verdade é complicado, porque a verdade dói, né? A verdade incomoda. Então, você pregar o evangelho de verdade, você tem que segurar a onda, porque às vezes você vai incomodar pessoas e essas pessoas podem querer te boicotar, te prejudicar, porque elas levam para o pessoal. Quando você aponta um pecado e a pessoa está cometendo aquele pecado, ela acha que você está mandando indireta para ela. Mas não é indireta, é Deus denunciando o pecado, e se ela não se arrepender e mudar, ela vai sofrer as consequências daquilo. Então, a gente fica mal visto, a gente fica malquisto, né? Porque nem todo mundo compreende que é Deus que está falando para exortar as pessoas.
as pessoas carnais acham que os pregadores também são carnais e que vivem como elas vivem e que fazem como elas fazem, né? Elas são carnais e elas têm as suas artimanhas para conseguir o que querem. E elas acham que os pregadores também têm essas artimanhas que a gente precisa ficar mandando indireta para elas. Então, o que acontece é que muitas vezes elas saem da igreja, muitas vezes elas começam a boicotar a nossa liderança, elas deixam de entregar o dízimo, achando que diminuindo a finança vai prejudicar o nosso ministério. E aí é igual aconteceu com Jó. O diabo estava tão irado, raivoso contra Jó, que ele foi prejudicando Jó, prejudicando, achando que estava fazendo mal a Jó. Mas todos os prejuízos que o diabo causou na vida de Jó foram para o bem da vida de Jó. Porque ele conhecia Deus só de ouvir falar. Depois de viver aquela experiência, agora ele via a Deus. Os olhos dele puderam ver o Senhor. Então o que acontece é isso. As pessoas acham que vão prejudicar os pregadores genuínos porque a mensagem deles é dura, é confrontadora. E elas começam a fazer boicotes. Mas quando o pregador está no óleo, entendeu? Ele vai pregando aquilo que Deus está mandando, as pessoas vão fazendo artimanhas, vão tentando prejudicar, e todo prejuízo vira bênção, porque o nosso Deus é o Deus da vida de José, que pegou todo o mal que fizeram contra ele e transformou em bem, como ele diz, Gênesis 50, versículo 20. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem a fim de salvar todo o nosso povo. Então Deus tem um propósito. E ele vai usar até esses prejuízos para nos abençoar, para nos fazer ter experiências com ele, e isso vai fortificando a nossa fé, e a gente vai rompendo, e aí, meu querido, o resto é história. Amém. Essa conversa, né, com esse tema foi justamente para provocar. A gente te conhece, acompanha, sabe da sua seriedade. Então, agora bom, em relatar, e a gente sabia. Ele tem desenvolvido essa cultura dele, esse resgate bíblico. Eu lembro há quase 20 anos atrás, quando eu voltava para casa, né, a pregação me tirava de conforto, denunciava o meu pecado, ficava o culto inteiro, eu voltava ansiando por uma qualidade de vida, fortaleceu muito isso, né? Senhor, e eu vejo tanto como eu recebo, Deus te abençoe. Essa linha, descansa ali. Percebe que a geração se torna cada vez mais um pouco resiliente, um pouco lida com as coisas do reino, fruto desse evangelho antropocêntrico. Nós não estamos sozinhos nessa resgate dessa mensagem do evangelho. A igreja, ela está até na live aí. Eu peguei sobre a verdade que liberta, né, no 22. No final do cara chamou o pastor Boca. Está doendo, mas também está muito Kimberly. Aí eu falei, amém. Isso, mais desse resgate, desse evangelho. Nós fizemos uma campanha, coração, estávamos engajados na rejeição, e esses 2 meses nós fomos baseado no livro de Neemias, um tempo de recuperação, pregamos em todos os cultos, baseado, né, na trajetória do capítulo de Neemias. E eu confesso que eu fiquei ansioso para chegar para pregar, né, pelo desejo pela palavra, a palavra sendo explicada para que o povo compreendesse, e isso gerou um verdadeiro despertamento. A gente está preocupado com tantas coisas, não que construir as muralhas não fosse importante,
mas era secundário diante a pregação, o ensino das escrituras, porque foi exatamente a não observância que levou o povo a ter muralhas destruídas, né? Observância e prática. Estamos chegando ao fim, né? Está quase na hora. E prazer demais, pastor, estar com você aqui nessa live, né? Queríamos que se inscrevesse, na verdade, queríamos que presencial, né? Tivesse com a gente aqui na igreja, mas diante do que nós estamos vivendo, mas vai chegar o tempo, vai ser bom demais. E se deixasse aí suas considerações finais, deixasse algo de Deus no seu coração para a igreja. Pastor Tiago, eu agradeço muito pelo convite, pela oportunidade, e que Deus retribua toda a generosidade, a amizade e tudo que vocês têm feito aí. Eu me sinto muito querido, o carinho que vocês e a igreja têm pela gente é sempre muito importante e alegra muito o nosso coração. Eu me sinto muito feliz mesmo, muito, muito feliz, abençoado, e só tenho que agradecer mesmo, desejar que Deus continue abençoando vocês, pastor Renato, você, toda a equipe aí da igreja, os irmãos de Vargem Alta, são muito preciosos, muito queridos, e eu desejo tudo de ótimo para vocês, que vocês continuem sendo uma igreja relevante, atuante, viva e poderosa aí na cidade de Vargem Alta, sendo referência nessa cidade, que Deus use muito vocês e que o ministério de vocês continue sendo uma bênção para a glória de Deus. Amém. Um abração. Obrigado pelo convite. Falaram do meu áudio, que eu acho que é uma caixinha de celular. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite, né, tão prontamente, participado aqui conosco. Que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade. Amém? Amém. Obrigado, querido. A gente pediu uma oração, pedir para você encerrar com a oração, agradecendo os 96 anos da nossa igreja. E nessa oração também intercedermos pela vida do pastor Zaqueu. Pastor Zaqueu, da Primeira Igreja Batista de Venda Nova. Nós estamos clamando, coloquei no grupo aqui da igreja, temos intercedido pela vida dele. Está aí, né? Nesse desafio contra o Covid-19. Mas cremos que será um desafio vencido em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Ele está no CIAS, aqui em Vitória. Eu tenho acompanhado com a esposa dele. Ele vai se recuperar tranquilamente. Ele está bem cuidado, bem servido, está firme. Eu tenho acompanhado e já já ele está de volta em Venda Nova. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de te servir. Peço que o Senhor abençoe o pastor Renato, o pastor Tiago, toda a igreja de Vargem Alta, o teu povo que habita nessa cidade, seja, ó Deus, instrumento do Senhor para estas famílias, para esse local. Que o Senhor tome a vida do pastor Zaqueu em tuas mãos, abençoando, sarando, curando, fazendo o teu propósito e a tua obra na vida dele, ó Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe, que possamos viver para a tua glória, vivendo e pregando o genuíno evangelho de Jesus Cristo. Muito obrigado pelo privilégio que temos de te servir. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço, meu amigo, um abraço a todos que estiveram conosco aí. Deus abençoe. Valeu, vai ficar querido. salvo lá no IGTV da igreja. Quem quiser assistir, quem entrou depois, entra lá que vai ser benção. E recomendo agora, hein? Vai lá, segue lá, Igreja Batista Guaranhuns. Vai começar agora a hora nona. Não é isso aí, pastorzão? Bora. É isso aí, valeu. Tamo junto, querido. Fica na paz.